Como surgiu a holding familiar? Qual é a origem da holding familiar? Sejam muito bem-vindos. Hoje eu quero trazer para você um pouco da história da holding familiar. Por quê? Porque fica melhor para nossa compreensão sobre qualquer assunto quando conhecemos a história, quando conhecemos a sua história. Concorda comigo? Então é muito importante saber quando surgiu a holding familiar, qual foi a sua origem, onde ela surgiu e por que surgiu. Mas antes, se você não é inscrito, já se inscreva no canal. Então olha só, antes de surgir a holding familiar, surgiram as holdings lá na Inglaterra, na Revolução Industrial. Quem aqui se recorda da Revolução Industrial? Você estudou sobre a Revolução Industrial e você deve se lembrar que a Revolução Industrial transformou o mundo. Como o próprio nome já diz, houve uma revolução na indústria. Houve um boom no desenvolvimento tecnológico. E esse avanço na tecnologia começou lá na Inglaterra e foi se espalhando pelo mundo inteiro, causando grandes transformações. E isso ocorreu entre 1780 e 1914. Naturalmente, nesse período, houve a necessidade de investimentos na indústria. As indústrias precisaram aumentar a produção. As pessoas que tinham indústria precisaram investir no desenvolvimento de suas indústrias, de seus negócios. E para isso precisaram de muito dinheiro. Elas precisavam de muito dinheiro. Como conseguir tanto dinheiro? Para resolver esse problema, para resolver essa necessidade dos industriários, dos donos de indústrias, essa necessidade de investimento nas suas indústrias, foi necessário criar uma lei autorizando outras empresas participarem como sócias de outras empresas. Por quê? Porque até então, somente pessoas humanas, somente pessoas físicas podiam ser sócias. Somente pessoas físicas podiam participar como sócias de empresas. Não existia essa possibilidade de uma empresa ser sócia de outra empresa. Percebeu? Então foi assim que surgiu a holding no mundo. Foi neste momento da história que surgiram as holdings, como uma criação da lei, uma ficção jurídica, para atender a uma demanda que era dos donos de indústrias na Inglaterra, que depois se espalhou no mundo todo. E a holding familiar? Como é que surgiu a holding familiar? Qual é a origem da holding familiar? A origem da holding familiar é a holding. E aqui no Brasil, a holding familiar chegou um século depois de ter chegado na Inglaterra e nos Estados Unidos. Então a holding familiar também teve início na Inglaterra e nos Estados Unidos, chegando aqui no Brasil em 1976, com a regulamentação da Lei das Sociedades Anônimas, conhecida como Lei de SAs, e também que também são conhecidas como companhias. Portanto, há mais de 4 décadas existe a holding familiar no Brasil. Este sistema tão incrível, capaz de promover uma economia tributária com muita eficiência, organizar e proteger o patrimônio das famílias e ainda evitar o inventário. E mais uma vez, eu peço que você se inscreva no meu canal e não esquece de comentar. Um beijo grande, até breve. Tchau, tchau.